Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula do canal da Stephanie Lin está no ar. Seja muito bem-vindo e vamos direto ao assunto. Você está deixando um legado ou um problema em forma de fazenda? Ou você governa agora ou seus filhos vão guerrear depois? Presta atenção, imagine a cena. Uma fazenda bonita, linda, coqueiros. Eu estava chegando na fazenda e me surpreendi com esta beleza. Um gramado impecável, os coqueiros bacanas. Tinha até tucano cantando em cima dos coqueiros. Ao lado, um lago, um tanque de peixe, mas coisa mais linda. Ao centro, uma mesa grande, espessura 15 centímetros, 18 cadeiras mais ou menos. E lá estava sentado o produtor rural. Eu cheguei e dizia: "E aí, meu querido, tudo bom? Como é que está?" Mas quando a gente olhou nos olhos dele, a gente viu aquela cara de desânimo, de tristeza. Era uma segunda-feira, um dia após o final de semana, onde a família se reuniu. E eu perguntei: "Mas o que foi que aconteceu?" E ele me disse, com os olhos cheios d'água, de lágrimas: "Eu não sei se vale a pena continuar. Porque para mim, Mauro, não está mais fazendo sentido. Os meus filhos nem se falam mais. As noras brigam entre si e com isso os meus filhos não estão mais se conversando. Eu fico nervoso, acabo brigando com eles, então eu não sei até que ponto vale a pena tudo isso, a gente constrói tudo isso e no final das contas a gente ainda acaba como ruim, a gente briga com os filhos. Aí eu te pergunto, até que ponto vale a pena trabalhar dessa forma? Mas o que eu quero chamar a atenção é que dá para fazer diferente, não precisa ser assim. E não é que as pessoas não se amam. O problema é que não existe um direcionamento, não existe clareza. E é sobre isso que eu quero falar com você. A fazenda roda, mas a família trava. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: nada justifica a falência de uma família. Não existe dinheiro ou patrimônio que justifica isso. Porque você envelhecer sozinho, sem a família que já te apoiou lá atrás, ou aqueles que eram para ser os seus sucessores se tornam herdeiros que vão acabar com o seu patrimônio, não faz sentido. Então é necessário mudar esse jogo, e dá para mudar esse jogo, não tem por que não mudar. Muitas pessoas não sabem que tem que fazer algumas coisas e é isso que eu quero te chamar a atenção. Vamos fazer? Dá para fazer, é necessário. Fazenda sem gestão é igual a herança escrita na areia. Cara, você definiu as coisas ali e veio a água e levou tudo embora. O que acontece quando não se tem nada definido? Bate o vento da vaidade, a onda do ego, aquele ego que vai e baixa. Eu sou filho do patrão, eu sou filho do dono, e não tem nenhuma função definida e essa pessoa muitas vezes não tem nem capacidade técnica de estar lá. E aí eu chamo a atenção, quem foi o responsável por isso? Vamos raciocinar junto. E é o que eu falei, tudo aquilo que você constrói vai se dissolvendo. Foi o que eu vi nos olhos daquele cara. Cara, me deu uma pena, eu quase choro junto, quase não chorei junto. E no final das contas a gente se abraçou e eu disse: "Moço, mas eu vou te ajudar. Nós vamos fazer com que isso melhore, pelo menos dê um entendimento melhor." E uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, não adianta impor as coisas para alguns filhos. Eu atendo uma fazenda onde o filho nunca trabalhou na fazenda. Ele preferiu estudar, saiu, fez engenharia civil, teve um conhecimento absurdo, para vocês terem ideia, fez no ITA, no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, talvez o mais complexo que existe no Brasil. O cabra é um crânio. Foi lá, viveu a vida dele, experimentou que outras funções, passou em concurso, seguiu totalmente um outro rumo. Depois este filho, por própria vontade, diz: "Pai,
eu quero voltar e assumir o negócio, eu quero realmente dar sucessão ao seu negócio. E aí ele voltou e começou a aprender. Mas a fazenda está se transformando que vocês não têm ideia. Toda a parte administrativa controlada. E agora, justamente foi aonde chamou a gente para dar assessoria na parte dos processos. E ele disse, eu vou fazer essa fazenda funcionar redondinha. Mas ele não foi obrigado a ficar ali. Ele veio porque quis. Então esse respeito os pais precisam ter com os filhos. E os filhos precisam também ter interesse em alguma coisa. Não basta ficar aí, poxa, não estou fazendo nada aqui e nem procuro fazer nada lá fora. Eu também atendi outra fazenda e atendo que o filho foi trabalhar 4 anos fora em outra fazenda, em outro lugar, foi conhecer outros processos. Depois ele voltou e começou de baixo e aí sim ele assumiu a gerência da fazenda e é formado em engenharia agrônoma. Aí sim dá para fazer as coisas funcionarem, mas tem que haver um entendimento e é isso que eu estou pedindo. É necessário fazer isso acontecer. Vamos para frente. Muito bem. Então, quer uma sucessão de verdade? Comece assim. Definiu se a pessoa quer ficar na fazenda de verdade ou não? Pronto, vocês querem? Então tá bom. Tem capacidade técnica? Não adianta colocar uma pessoa lá. Isso é importante, presta atenção. Não adianta a gente colocar as pessoas porque ela entrou na família. Pronto, tem que dar um emprego para ela, tem que dar uma vaga, né? Não faz sentido. Se ela não tiver competência para aquela vaga, não dá para colocar. Porque você vai começar um baita de um problema, né? Não se deve de forma nenhuma fazer isso. Então, verifique quais são as competências técnicas desta pessoa, aí sim a gente vai colocar, orientar, colocar as responsabilidades e atribuições. E aí vamos seguir esse passo a passo. Pelo menos uma vez no mês faz uma reunião mensal, uma reunião familiar com uma pauta clara falando sobre os assuntos da fazenda. Não me vai lá começar a reclamar porque o sobrinho entrou na sala e sujou não sei o que das quantas lá. Não é o momento. O momento da família é lá no domingo, no almoço da família, no churrasco, lá tá tudo certo. Mas aqui nessa reunião, que seja num sábado, não tem problema, no sábado de manhã. Mas o que está acontecendo na fazenda? O que será feito nos próximos 30 dias? O que cada um precisa entregar? Defina, né? E aqui, ó, as responsabilidades real, com uma meta e prazo. Então, se o cara é do financeiro, pronto. Eu quero saber o fluxo de caixa até novembro, para saber em que momento a gente vai ter sobra ou não, para verificar se a gente faz ou não investimentos. Estou chutando. Ah, o cara é do operacional. Pronto, eu preciso saber, a gente quer saber, nós como família, como estão os indicadores lá do preparo de solo que vai antecipar o plantio. E qual é a janela que foi definida? Quem são as pessoas ou em que tempo vai ser efetuado o plantio dessa fazenda? Qual é a capacidade que nós temos de plantio? Quantos hectares por linha de plantio nós temos? Cara, beleza. Aí vamos lá para o cara da manutenção. Qual é o custo de manutenção que nós tivemos nesse último mês? Existe uma, como é que chama? Uma previsão de gastos nos próximos meses, médio em relação ao que se gastou o ano passado com as revisões das colheitadeiras, das cotas, das plantadeiras, da bazuca, da bexiga que for. Isso é colocar as pessoas da família para fazer coisas importantes, coisas que tragam informações estratégicas para que essas pessoas, que eu chamo de conselho, tomem decisões que dão rumo à fazenda. Aí sim, nós vamos começar a ter gente envolvida. E aí sim, e a outra coisa é um indicador por semana. É importante que, ou por mês que seja, mas que cada pessoa tenha pelo menos um indicador que será acompanhado pela gestão, pelo conselho. Então, como eu falei, a meta do financeiro é ter o fluxo de caixa definido, a cara do plantio, do operacional, ter as operações todas programadas com antecedência, o da manutenção, tem o custo de manutenção com uma meta de redução de 10% esse ano, algo nesse sentido. Mas tem que ter, isso é gestão, isso dá para fazer. Não é fácil, mas também não é difícil.
O problema é que a gente não começa, e aí fica enrolando e faz tudo aleatoriamente. O maior problema das fazendas é quando todos fazem um pouco de tudo e ninguém faz nada bem feito. Esse é o maior problema e é a maior realidade. Isso incide em 99% das fazendas que eu conheço. Não se tem bem definido o papel da família. E quando não se tem esses papéis definidos, aqui embaixo também começa a ter problemas. Porque aqui eles enxergam muito mais do que vocês imaginam. E isso aqui prejudica demais. A gestão de vocês é exemplo aqui embaixo. Beleza? Vamos para frente. Quando a família entra na gestão com organização, a fazenda vira uma empresa, né? A fazenda deixa de ser um peso para cada um e vira o projeto de vida para todos. É assim que tem que ser. Se você não quer fazer parte deste projeto, levanta a mão, chame a família e diz: eu não quero estar aqui. O meu lugar é lá fora e eu vou tocar a minha vida particular. Eu tenho parte deste patrimônio, mas eu não quero fazer parte deste negócio. Seja homem, você que é filho de fazendeiro, filho de fazendeira, que não quer estar no negócio, e abra o jogo, fale com ele, que é a melhor coisa que você faz. Você não vai se frustrar e nem vai frustrar os seus pais e seus irmãos. É assim que tem que ser. Falar a verdade, seu bexiga. E eu quero encerrar essa aula com uma frase para você pensar, e pensar de verdade. Lembrando daquele fazendeiro que eu encontrei lá, triste, sentado na beira da churrasqueira, com capital, com patrimônio, com tudo, mas os olhos dele mostrava a tristeza que ele tinha com mais de 60 anos. Então preste atenção. Se a tua fazenda te afasta da tua família, ela não é uma conquista, é uma condenação. Fique com esse raciocínio, leve para você e pense sobre isso. E aí, vamos agregar?